noite a todos. Boa noite. O nosso bonito Linaro, que é o primeiro. Sou trabalhador da casa. Não, rapaz, não faça isso comigo, não. Ele é o representante da federação, ele é nosso pai, o seu Francisco, lá do Ceará. Ele apresentar o seu filho como um sucessor da família Bezerra de Menezes. Então, ele é descendente. O bisavô do Igor, chamava-se Luiz Bezerra de Menezes, nascido na Barra do Riacho Seco. O adulto Luiz Bezerra de Menezes era nascido na Barra do Riacho de São Luís, Ceará. Mas depois como é? Bom, aí nosso irmão que veio nos fazer essa fala do seu filho, que é um descendente. Desculpa, Então, agora a gente vai passar para a nossa. Vamos lá, que eu vou segurar aqui. Ele não tá dando. Bora, vamos lá. Dia feliz, amado de Deus, aqui na terra, no plano espiritual, parabéns, parabéns, a família do Pequeno, desejamos muita paz, muito amor e muita luz. Com a força de Jesus, nós deixamos os Espíritos de amor estão ao nosso lado. Família de Deus está aqui nesse lugar. Dia de fé e oração, vamos todos reunidos, abraçar oração. Parabéns, parabéns, a família do Pequeno. Desejamos muita paz, muito amor e muita luz. Família de Deus está aqui nesse lugar. De caridade e oração, vamos todos reunidos, abraçados em oração. Nessa sintonia, vamos iniciar essa noite com alegria, com muita harmonia, realizar mais uma palestra doutrinária no aniversário da casa. Então, vamos todos
Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, agradecendo, Senhor, mais essa oportunidade. Estamos aqui, nesta casa de oração, realizando mais uma doutrinária, recebendo esta casa, o nosso palestrante, Ivo, nosso irmão, amigo, que vai nos ambientar com a sua palestra para mais esse aniversário da casa que está comemorando 25 anos, com muita alegria, muita esperança. Pedir ao nosso mentor espiritual, a casa da casa, equipe espiritual que nos ajuda, nos conduz nesse trabalho, que todos nós possamos estar em sintonia, recebendo a tua luz, a tua paz, a tua alegria nesse dia. Obrigado, Pai amado, abençoa todos nós, encarnados e desencarnados, e pedir que essa noite possa ser mais um dia de muito, mais uma noite de palestra muito luz, iluminando o nosso palestrante. Que assim seja, graças a Deus. E temos aqui nosso irmão, amigo, a palestra, o tema: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Seja à vontade, boa noite. Boa noite. Não, tira o microfone, eu botei aqui, porque fica mais perto, fica mais fácil. Foi o que eu tinha tirado para não dar microfonia. Boa noite a todos. Eu vou pedir para ficar sentado para poder ter a câmera aqui para o pessoal que está nos assistindo online, inclusive enviar o nosso querido abraço, agradecer por essa oportunidade mais uma vez de estarmos junto com o Felinto, nos últimos tempos virtualmente, né? E agora, pela nossa primeira vez que eu retorno à casa depois desse período todo, com o coração cheio de alegria e júbilo, sempre com muito agradecimento por esse carinho, essa acolhida, o que tem conosco. Para nós, falarmos desse tema é extremamente relevante, especialmente pelo momento que nós todos passamos ao longo desses últimos 2, quase 3 anos. Por que a gente começa a perguntar o que vem a ser a paz? Quando Jesus diz que ele não vem trazer a paz, ele quer dizer para a gente que ele não vai trazer essa paz que nós esperamos do emprego estável, de ter dinheiro demais na conta, da gente poder querer ir, aproveitar que hoje é quinta-feira, o quinto, vamos para a praia, partiu, Barra Grande, Luiz Correia, aproveitar para esbanjar excessivamente ou buscarmos muitas vezes a ociosidade. Quando Jesus diz que não vem trazer a paz, é a essa paz que ele faz referência. É a essa paz que ele quer nos mostrar que nós muitas vezes colocamos o foco de nossas existências e nós nos perdemos. É buscando essa paz extremamente perecível, porque é a paz material, que nós acabamos nos endividando aí por longas encarnações. Por que a gente foca nesse princípio? Porque quando Jesus vai dizer o seguinte da frase do nosso tema, que ele veio trazer a espada, muitas vezes a gente se choca, porque Jesus é conhecido como o príncipe da paz. Não faz sentido alguém que é conhecido como o príncipe da paz querer trazer aí uma espada. Nossa, você está pregando o amor, o respeito, a oferta à outra face. Por que ele traz a espada? Aqui nós vamos trazer uma referência, né? Aproveitar as nossas queridas companheiras com ascendência japonesa, né? Que os samurais, quando eles não se sentiam honrados, eles utilizavam as espadas, né? Faziam o harakiri, que era o suicídio, né? Eles se matavam porque eles não se sentiam honrados. Eles cortavam na própria carne, eles deixavam de existir para que a honra pudesse continuar. Mas nós não estamos aqui dizendo que Jesus mandou a gente fazer harakiri, não é esse o objetivo. O que a gente veio dizer é que a espada que Jesus nos oferta, Saulo de Tarso nos diz o que é que nós precisamos matar. Nosso eu velho. A espada que ele traz é que nós precisamos cortar não os corpos, mas os excessos que nós trazemos na alma. Os vícios que nós rotineiramente, ao longo de muitas existências, teimamos em continuar vivenciando e experimentando aqui na existência material. Um exemplo muito claro
de uma personagem muitas vezes relegada a segundo plano no Evangelho e que traz uma essência dessa mensagem, é a figura de Madalena. E ela me traz um carinho especial porque na mensagem no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 92, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo querido Emmanuel, ele vai trazer para a gente que lá no finalzinho ele vai responder por que a gente se pergunta tanto. Por que Jesus apareceu primeiro para Madalena, não foi para a mãe dele, não foi para os apóstolos, não foi para o Pedro, não foi para o Tiago, não foi para o João. Por que ele aparece para ela naquele domingo de manhã? Inclusive, é uma música belíssima de Tim e Vanessa para colocar no repertório dos cantos, História de Madalena. Vale belíssimo a pena procurar essa música. Porque ela, como diz o Emmanuel, diferentemente de todos aqueles, inclusive de sua própria mãe, que já era um espírito evoluído, foi quem mais violentou a si mesma por amor a Jesus. No sentido de abrir mão de todos os seus desejos e buscas materialistas para buscar aquele olhar que falava de amor. Aquele sorriso que acalentava os espíritos cansados e fatigados. Então, quando nós falamos que Jesus vem trazer a espada, é porque o seu evangelho e o seu exemplo, acima de tudo, mais a sua vivência do que as palavras em si, fazem com que nós possamos utilizá-los como um guia para que nós nos transformemos e alcancemos a verdadeira paz. É por isso que a gente vai ler lá no Evangelho segundo o Espiritismo que a felicidade ainda não é deste mundo. Porque nós buscamos a existência material como se fosse tudo. Como se fosse para a gente a verdadeira realidade. Tem um antropólogo que eu gosto muito, Jacques Le Breton. Ele tem um livro, Antropologia dos Sentidos. E ele costuma dizer, e peço perdão para quem já alguma vez me viu citando, para que eu possa citá-lo novamente. Ele costuma dizer nos seus livros, especialmente nesse, na Antropologia dos Sentidos, que nós não somos corpos, nós vivemos através de corpos. E ele não é espírita, ele não é religioso, ele não é... Ele coloca o corpo como uma ferramenta sensorial para que nós possamos ter contato com o mundo. Nós muitas vezes nos confundimos, a gente acha que nós somos os corpos que nós carregamos. O corpo é como essa roupa, que chegar em casa, tomar um banho, troca de roupa. O corpo a gente troca. À medida que nós vamos mudando os estágios e as fases. É por isso que a mensagem de Jesus, ela é tão libertadora e renovadora para a humanidade. Porque ela traz uma nova realidade. Uma proposta de vivência para além do que os nossos olhos são capazes de ver. Porque é como se a gente estivesse no Rei Leão, não sei se vocês já assistiram esse filme, clássico da Disney, pequenininho, tem agora a versão original, que o pai, o Mufasa, vai dizer para o Simba, Simba, o reino é por onde os seus olhos conseguem alcançar. O reino que Jesus nos oferta é para além do reino do Mufasa. A grande maioria dele, nossos olhos não conseguem nem ver. Então é importante nós dizermos que o Evangelho de Jesus vai nos exigir uma palavra, duas palavras melhor, dizendo, que nós muitas vezes confundimos. A primeira delas é comprometimento. A gente precisa estar comprometido, porque imagina, a analogia agora da espada, nós vamos observar o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus nos esclarece que com todo novo destaque militar se recebe um novo estandarte. Está lá, o Espírito de Verdade nos diz no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. E que assim são os Espíritos divinos, que são como as estrelas incontáveis, e que descem para trabalhar e propagar o bem. Portanto, nós somos um regimento militar, que o Cristo espera que nós possamos trabalhar.
E quando a gente fala do comprometimento, você imagina, o general chegar para os soldados, meu filho, hoje é o dia da gente limpar os colchões. Vou não. Vou não, quero não. Quero limpar não. Cadeia. Vai preso. Insubordinação. Nós somos ainda espíritos muito mimados. Eu, quando não era pai, eu olhava às vezes uma criança mimada e dizia assim, por que a mãe não dá logo para esse menino, pelo amor de Deus, para fazer o menino parar de chorar? Chora demais, minha Nossa Senhora. Dê logo. Mas depois que eu me tornei pai, eu entendi. A gente não pode fazer todas as vontades. Assim é Deus conosco. Mas nós somos mimados, birrento. E por isso a gente necessita estar comprometido. E o comprometimento é dizer assim, olha, se essa é a mensagem do Evangelho, eu vou seguir. Não existe uma variação, não existe PEC para revogar a lei divina, não existe. Se ele nos exige esse comprometimento, que nós possamos tê-lo. Aí nós vamos entrar com a segunda palavra, que é a palavra testemunho. Que nossos irmãos de interpretação do Evangelho, diferente da nossa, acham que o testemunho é você decorar o Evangelho e você sair recitando para as pessoas, sabe? Olha, isso é João, capítulo 4, versículo 35. Aí nós temos uma obra que qualquer ser humano na face da Terra vai existir um antes ou depois dela. Chama-se Paulo Estevão. Lá, o Estevão vai nos dizer o que de fato vem a ser os testemunhos. Porque lá no capítulo 5, na primeira parte do livro, o Saulo sai transtornado. Transtornado. Porque ele não entendia. Ele parecia até um espírita preocupado com o povo está saindo das casas para ir para outra casa, para ir não sei o que. A gente fica preocupado, né? A gente esquece que Kardec diz que o espiritismo ele não é proselitista. Ele não espera públicos. Ele procura modificar a humanidade. Nem que seja só uma pessoa. Esse é o objetivo do espiritismo. Não é quantidade. Aí, o Saulo sai. Desesperado, porque estavam deixando de pagar o templo, estavam deixando de frequentar o templo, estavam deixando de fazer as oferendas ao templo. Aí ele vai numa casa, chamada Casa do Caminho, na periferia de Jerusalém, onde só tem gente moribunda para morrer, doente, cheio de doença, que naquele tempo ia para o vale do não sei quem, vale de não sei quem, abrigados na casa. E ele ficava, meu Deus, esse povo tá doido, sair do tempo para ir para um lugar desse. Não tá bem, não, tá rasgando dinheiro, não tá bem, não. Vou lá saber o que é. Quando ele chega lá, estavam todos acolhidos com muito amor. Cantinho, cada um, recebendo o que de melhor podia ser ofertado. E no meio, numa praça, tinha uma figura falando para as pessoas sobre o Evangelho. E essa figura era Estevão. E Saulo interrompe a fala de Estevão para perguntar, para fazer uma pergunta. Quem é você? Quem é Jesus para estar falando de Moisés? Rapaz, você está doido. Para questionar a lei divina, o grande legado do povo judeu. Aí o Estevão, opa, peraí, não é bem por aí. O grande legado do povo judeu não são os textos escritos. Assim como o grande legado do Cristo não são as palavras que foram escritas, transcritas como Deus. O grande legado do povo judeu, assim como o do Cristo, são os testemunhos. É um povo que foi exilado, perseguido, escravizado, mas nunca deixou de amar a Deus sobre todas as coisas. Aos nossos olhos materialistas, é um povo que nunca teve paz, até hoje não tem paz. Não consegue ter paz. Do ponto de vista material. Como pode um povo que foi escolhido ao longo do tempo para ser portador de uma mensagem para a humanidade não ter a paz material? Então novamente reforçando,
O grande legado é o testemunho, que é igualmente conosco. A espada que o Cristo nos coloca é de nós estarmos diante de desafios que nós vamos precisar testemunhar. Quem faz oração para que não aconteça nada e para assumir os fantasmas, essa pessoa ainda não entendeu o propósito da oração. Porque tem um ditado popular que eu costumo dizer que ele é o mais certo. Quanto mais reza, mais a salvação aparece. Não tem como. Vai aparecer. Vai aparecer. Aí, a gente vai entender, quando nós vamos lá na pergunta 893, do Livro dos Espíritos, que vai nos falar sobre perfeição moral. Aí, Kardec, como aquele pedagogo maravilhoso, que ele não precisa nem desse meu elogio pequeno, mas só para a gente poder trazer para o ponto de vista material. Preocupado em nos deixar claras as coisas. Que o personagem da Praça é Nossa, que ele dizia tudo no mínimo detalhe, né? Vocês que assistiram no meu tempo, que era criança, assistiram. Né? Kardec é do mesmo jeito. É tudo no mínimo detalhe. Ele não deixa passar nada. Quem disser que Kardec está ultrapassado, nem Kardec lê. Para começo de conversa. Quem disser que Kardec está ultrapassado, não leu nem o primeiro livro. Questão 893. Kardec pergunta para os benfeitores espirituais: qual a mais meritória de todas as virtudes? Aí todo mundo quer saber. Né? Qual vai ser? E Kardec faz com o propósito de que a resposta dos benfeitores possa nos esclarecer. Ele faz essa pergunta para que nós possamos entender que nós a faríamos do mesmo jeito. Aí os espíritos respondem: todas as virtudes têm seus méritos, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtudes que sempre há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Ou seja, tem virtudes que a gente consegue através do progresso, porque a gente não imagina, não vamos pensar isso também. Eu estou pedindo a paciência. Não vai vir no passe. Não vem injeção espiritual, não adianta. Inclusive, como diz o Paulo de Tarso, na sua carta aos Coríntios, Deus não habita templos construídos por mãos humanas. Não adianta procurar no tempo de pedra, porque ele vai estar, como diz no livro Levítico, no nosso meio, entre a gente. Não é num lugar específico. Porque não faz sentido. Como diz o Haroldo Dutra Dias, o Deus que nós precisamos pensar é um Deus de galáxias. Não é um Deus de todos. Como é que Deus é capaz de criar todas essas galáxias e nós estarmos preocupados pelas paredes do tempo se não são as mesmas e se não comungam do mesmo jeito? Isso não faz sentido. Não é lógico. E aí, como ele diz, as virtudes, elas são através do nosso progresso. Se eu quero a paciência, amanhã vai aparecer no trabalho uma situação muito difícil. Se eu quero a paciência, vai aparecer uma parente difícil amanhã, se eu não estou mais no trabalho, se eu me aposentei. Aí vem um menino, um filho, um primo, sobrinho, neto, irmão, avô, pai, vem todo lado. Ele diz: a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Então não adianta a gente estar aqui conversando muito bem do Evangelho. Eu, por exemplo, pregar aqui, tal, com a mais linda, maravilhosa, etc. Paulo, sai menino na porta e eu não fazia. Ou fazer essa atividade esperando os aplausos. Pensamento oculto. Se perde o princípio da virtude. Então, quando Jesus nos traz a espada, é que nós vamos precisar cortar esses sentimentos na raiz. A gente precisa se conhecer. Por isso que lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, qual é o meio mais rápido da gente evoluir?
Como dizia o sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. Se a gente não se conhecer, saber as potencialidades, as fraquezas, não vai. Se a gente não se conhecer, a primeira fofoca a gente já se destabiliza. Começa a chorar. Meu Deus, fulano está falando de mim. Não faz sentido. Quando a gente se conhece, a gente se compreende e a gente já sabe o que precisa fazer. Aí ele continua. A mais meritória das virtudes é a que se assenta na mais desinteressada. Quer adivinhar a última palavra? Caridade. A gente falou do bezerro, de morrer pobre. Qual é o médico que hoje tem a tendência de morrer pobre, na sua grande maioria? Porque a gente imagina que a paz é material. O indivíduo, quanto mais ele tem, mais ele quer. E nunca é satisfatório. Se a gente for procurar aqueles que ganham salários altíssimos, o que tem de consignado e de valor por cartão de crédito, porque ele não está satisfeito. Ele não se sente saciado. Aí eu volto para o exemplo de Maria Madalena. Era uma figura que, antes de conhecer Jesus, procurava na experiência material saciar algo que não é material. Quando Jesus é perguntado se é lícito pagar os impostos, ele diz: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Não adianta eu querer saciar uma coisa que é do espírito com a matéria. É ilógico. É ilógico. Tem uma entrevista maravilhosa na Revista Espírita com Bernardo Palissy. Ele mora em uma comunidade muito mais evoluída do que a gente. Muito mais. Aí Kardec pergunta: lá onde você mora, tem diferença social? Aí ele responde: tem. Tem diferença. Aí ele diz: e qual é a diferença daí para cá, para a Terra? Ele diz: porque aqui, o pobre sabe que para chegar a ter muito, ele precisa aprender algumas lições importantes. A lição do trabalho, a lição da economia, de não gastar os excessos, de aprender a poupar, e assim vai aprendendo. Já o rico sabe que ele não vai ter paz se ele não dividir o que ele tem. Então é um ciclo. E aí ele até diz: o pobre não inveja o rico, e o rico não humilha o pobre. Percebam. Hoje a primeira coisa que a gente sonha é ganhar na Mega Sena, na Mega da Virada. Meu amigo, o pessoal vai desesperado, é quanto mais tem coisa. Porque a gente associa a vivência material, repito, como se fosse a essência da vida. Aí, quando ele nos fala da caridade, ele coloca em xeque um ponto que nós muitas vezes não observamos. O quanto ainda somos egoístas, o quanto ainda somos orgulhosos, o quanto ainda somos vaidosos. E a verdadeira caridade, ela é anônima. Ela não põe em foco o personalismo. Você não vê Jesus preocupado para dizer assim: diga que fui eu que fiz. Vai lá, conte lá. Fui eu. Não faz. Pelo contrário, ele diz: resguarda-te. Mas só fala para os doutores do templo. Para a população em geral, tu fica em silêncio. Porque o doutor do templo estava utilizando aquelas informações posteriormente. E ele sabia desse processo. Aí, na questão 895, Kardec vai e pergunta: postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual é o sinal mais característico da imperfeição? Isso aqui é importante para a gente. Porque como é que eu vou utilizar a espada do Evangelho se eu não consigo perceber o que é mais característico da minha imperfeição e limitação? Aí os Espíritos respondem:
o que é a marca principal da imperfeição é o interesse pessoal. É o que nós acabamos de citar. O orgulho, o egoísmo e a vaidade. Frequentemente, as qualidades morais são como um objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem. O mundo pode achar que é um homem de bem. Mas aí nós vamos lembrar lá do Evangelho. Dos itens longos para se alcançar. Inclusive, ele até diz assim: aqui não estão todas as qualidades que definem o homem de bem. A gente cansa de ler quando chega lá e diz: aqui não estão todas. Aí ele diz: mas aquele que já se põe, pelo menos a fazer essas, já está no bom caminho. Já pode ser. Ele está dizendo: existem qualidades morais que o mundo pode achar que a pessoa é uma pessoa de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem algum progresso, nem sempre suportam certas provas. Ou seja, são muito mais qualidades de verniz, como a douradura do cobre, que na hora que bate para fazer a forma, para fazer o desenho, perde, não fica mais dourado. E às vezes, basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que quando se patenteia, todos o admiram como se fosse um verdadeiro fenômeno. Falou do meu parente, né? É por isso que a gente ainda o trata muitas vezes como uma figura quase inalcançável. Porque era um desinteresse tão verdadeiro, tão genuíno, de pensar no outro, de se pôr no lugar do outro, que a gente trata como se fosse um fenômeno, como o querido Chico. Chico, que nós sabemos que trabalhou por anos, mais de 80 anos dedicados à mediunidade. São mais de 450 livros e nunca ganhou um centavo por nenhuma dessas obras, por nenhum desses trabalhos. E como bem resume lá no filme As Vidas de Chico Xavier, do Kleber Filho, é interessante a gente observar a fala que o Emmanuel pergunta para o Chico, já no finalzinho, estou contando aqui, já não é mais spoiler, porque o filme já tem muitos anos, né? Inclusive fica a dica para quem não assistiu, para assistir. O Emmanuel pergunta: por que fez você entregar uma carta que ao longo da história aparece? Aí o Chico responde: porque a paz que eu nunca tive, ela pode ser compensada com cada tiquinho de paz que eu levo para o coração ali. Isso é a demonstração do desinteresse pessoal. Ou seja, o Chico, inclusive, teve um momento que ele pergunta para o Emmanuel: se eu não quiser mais psicografar, o que é que acontece? Aí o Emmanuel diz: eu tenho ordens superiores para levar e retornar para o plano espiritual. Ele diz: pois vamos sentar, qual é o próximo livro? Né? Então ele continua por mais um tempo. Né? Então vejamos que aí os espíritos ainda dizem: o apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Porque quanto mais se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Mas não vamos confundir desinteresse com descompromisso. Porque tem gente que faz aí, acha que desapego é a pessoa sair e deixar as coisas se quebrar e se perder, rasgar dinheiro. E não é assim que funciona. A gente precisa entender o valor das coisas. Elas não são as mais valiosas da existência. Mas elas são importantes porque nós precisamos da existência que nós estamos vivendo. Então nós precisamos entender que quando Jesus nos coloca que ele veio trazer essa espada, é a necessidade que nós temos de buscar nos conhecermos, potencialidades e fragilidades, e com elas nós precisamos trabalhar. Um exemplo claro da necessidade de utilizar isso no Evangelho
é quando nós observamos a figura de Simão Pedro. Simão Pedro pega e diz assim: Senhor, não diga que você vai para a cruz, não, que eu vou junto com você. Eu vou morrer do seu lado, eu vou no seu lugar. Simão, não diga isso. Senhor, conversa. Parece que ele assistiu os programas daqui, né? Conversa. Eu vou com você. Eu levo minha peixeira, nós vamos juntos. Jesus, Simão, não é assim. Senhor, Simão, antes mesmo que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Ou seja, o Pedro não tinha olhado para dentro de si mesmo. Ele ia no ímpeto que aos nossos olhos era um sentimento justo. Porque é um sentimento de amor, de dizer, eu cuidado, eu vou com você, eu vou cuidar de você. Mas ele não conhecia as provas, ele não conhecia as suas limitações. E é como diz o Evangelho, na hora que bateu o interesse pessoal, que chegou o soldado romano, que ele arrancou a orelha, que ele viu que o negócio ia, como diz, no caldo engrossar, ele sumiu. Como todos eles sumiram. E Jesus vai à cruz sozinho. Exatamente por conta desse compromisso. Exatamente pela necessidade de testemunho. Tanto é que o Pedro está precisando de Jesus mais uma vez. Mais uma, não, várias, mas afinal, Pedro vai fugindo de Roma. Volte, filho. Você precisa dar seu testemunho ainda. Não terminou, não. Ou seja, nós precisamos nos conhecer para saber se de fato nós vamos ser iguais os filhos de Zebedeu. A mulher de Zebedeu chega com 2 filhos, João e Tiago, na frente de Jesus. Diz assim: Senhor, coloca um à tua direita e outro à tua esquerda no dia do juízo. Aí Jesus responde: não sou eu que defino quem vai sentar à minha direita nem à minha esquerda, é meu Pai. Mas eu preciso saber se eles vão beber o cálice do qual eu bebo. E aí a gente imagina que o cálice, que nós somos materialistas, é só saber se ele vai para a Santa Ceia para tomar um vinho. Não é. Tanto é que os 2 dizem, nós bebemos. E a mãe diz, a gente bebe o cálice. Ele disser, de fato, vocês vão beber. Bom, comigo até o final. Porque é o mesmo cálice que ele vai fazer referência na oração lá no horto. Pai, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ou seja, afasta de mim essas provas tão difíceis. Mas não que Jesus não fosse capaz de superá-las, mas ele precisava demonstrar a humanidade para os indivíduos que ali estavam, para entender que nós vamos estar passando pelo mesmo caminho. Nós vamos enfrentar a solidão, a traição, o esquecimento. E não adianta a gente se revertir de um verniz de uma paz aparente. Porque tem gente que diz, oh, mas ela é tão pacífica, ela não levanta a voz. Ela não diz nada, tão tranquila. Tem gente que é assim, né? Oh, meu Deus, é tão boa. Mas o pensamento está 3 facadas que ela já deu, zangada, desejou a pessoa ir-se embora, se intrigou. Não adianta uma paz envernizada se nós não temos a vivência do Evangelho. Porque não é só a palavra pensada, ou a palavra dita. É também a palavra pensada. Deixe se preocupar, eu não disse. Mas a pessoa se comprometeu. E Paulo de Tarso diz muito disso. Não adianta só não falar se pensou e desejou. Jesus nos dizia também. O adultério não era só a consumação de um ato. Bastava olhar. Bastava você olhar com o desejo. Inclusive tem um vídeo muito engraçado de um site que faz humor, ele diz assim, aí fica difícil, nem olhar, a gente não pode mais, né? Andar olhando para o chão, né? Ele diz, Jesus, vai ficar difícil assim, vai ficar olhando para o chão. Aí Jesus vai dizer, esse é um desafio, para que a gente possa aprender a olhar para o outro, com olhar fraternal, com respeito. Nós não podemos ter essa compreensão materialista. O interesse pessoal tem que ser deixado de lado, tem que ser esquecido. Então, o nosso grande desafio, quando nós encarnamos e aceitamos esse compromisso, é de darmos o nosso testemunho. Aí a pergunta que a gente tem que fazer é, será que nós já chegamos nos momentos mais difíceis da vida? Porque a gente olha assim e diz, rapaz, eu já passei por tanta coisa, eu acho que não passo mais.
aí eu costumo dizer que se enganou. Daqui pro dia que a gente retornar para o plano espiritual, ainda tem coisa para a gente passar. Tem desafios, dificuldades, problemas. Inclusive, há uma passagem no livro Boa Nova, que é da Joana de Cusa. Ela, desejosa, chegou para Jesus: Senhor, como é que eu faço para encontrar um pouquinho de paz na minha casa? Porque o marido dela era soldado romano, e ele ficava preocupado. Ela vai sair com ele, esse Galileu. Quem é esse Galileu? E ela chega assim: Senhor, eu quero uma paz na minha casa. Ele diz: mas essa paz que você quer não é a que você vai encontrar aqui. A paz que você vai encontrar aqui é a paz da consciência. A paz do espírito. Que você vai estar seguindo o evangelho e vai deitar a cabeça no travesseiro sem se preocupar. Vai dormir sabendo que não vai ter ninguém contra você. Sabendo que você não fez mal a ninguém. E como diz a querida Joana de Ângeles, o mal que nos faz mal não é o mal que fazem para a gente, mas é o mal que a gente mesmo faz. É o que nos adoece, é o que nos machuca. É o que nos adoece, é o que nos machuca. É exatamente o mal que nós carregamos conosco. Mentalizamos, pensamos, falamos, agimos. Então nós precisamos ponderar hoje, com as ações que o Evangelho nos permite, que caminhos nós vamos escolher. Que caminhos nós vamos trilhar. Porque nós já estamos aí, vamos colocar os 2000 anos de Jesus, vamos colocar uma média de 80 anos entre uma encarnação e outra, uma encarnação de 80 anos. Vamos botar de 100, fica melhor, né? Expectativa que a gente tenha vivido até 100, eu acho que eu não vivi até 100, mas vamos botar para ficar fácil a conta, né? 2000% dá 20. 20 intervalos. Vamos botar metade no plano espiritual, metade aqui. A gente reencarnou 10 vezes. Só depois de Jesus a gente já veio para a Terra 10 vezes e veio Senhor. Uma conta por baixo. Por que é que a gente ainda não está seguindo o Evangelho? A pergunta que ele nos faz é: o que é que ainda falta? O que falta para a gente? O que falta para que nós possamos decidir que nós vamos estar comprometidos e vamos dar um testemunho? Porque a gente esquece muitas vezes, a gente fica muito preocupado com o que os outros vão pensar da gente, né? Estou preocupado com o outro. A gente esquece que lá no plano espiritual, para quem leu o Diálogo das Sombras, Diálogo com as Sombras, já leram o Diálogo com as Sombras? Eles têm uma ficha todinha, não só é dessa, não. Eles puxam as existências todas e tudo que a gente já fez. Puxa tudo. Tudo que a gente já fez. Aí diz assim: você que está querendo me dar lição de moral, meu filho. Ontem mesmo você estava contando os caroços de arroz em casa. Você mesmo, na existência passada. A gente precisa entender que o nosso objetivo hoje é seguir o Cristo. Alguém já assistiu no filme do Divaldo Franco aqui? Já? Tem uma cena maravilhosa no filme do Divaldo Franco, que é quando ele vai para a reunião mediúnica. Ele observa o diálogo. Tem um dialogador conversando com o espírito e o espírito nada. Aí vai a senhora, que é a dirigente do trabalho, fala e o espírito entende, compreende. Inclusive recebe os influxos de energia. Porque há uma diferença. Não é só saber, é sentir. E a gente descobre ao longo, desculpa eu estar dando spoiler para quem ainda não viu, a gente descobre que ela é analfabeta. Ela nunca leu uma obra. Ela guarda tudo de cabeça porque ela ouve. Mas acima de tudo ela guarda no coração porque ela vive. Então é esse o objetivo da paz do Cristo. E principalmente da sua espada, para que nós possamos ter a capacidade de viver o Evangelho. E quando a gente vai seguir o Evangelho, a gente não tem que ficar esperando aplausos de ninguém, não. Nem todo mundo vai entender a existência da gente, não.
Só vai olhar, ixi, que existência esquisita. E caminhos esquisitos. Mas são escolhas que a gente faz e vão nos fazer bem. E vão fazer bem a essas pessoas futuramente. Porque são sementes que nós igualmente plantamos nos corações alheios. Porque nós somos semeadores. Encerrando a nossa fala, a gente precisa lembrar que nós somos o sal da terra. E sal a gente utiliza para dar sabor. Além de aumentar um pouquinho a pressão. Mas ele principalmente é para dar sabor. Então nós viemos para dar sabor à terra. Nós viemos para dar sabor às vidas que aqui estão. Então que nós saibamos utilizar a nossa existência para fazer com que as pessoas saboreiem as suas existências. E que nós possamos, igualmente, ao final da nossa, irmos com a tranquilidade de que seguimos o Evangelho de Jesus e, de fato, rumamos para a paz que Ele nos promete, a paz de espírito e de consciência. Que Jesus nos abençoe, desejando mais uma vez parabéns a esta casa. Aniversário do seu Walter semana passada também, parabéns para ele. E que essa casa continue por mais muitos anos, não só mais 25, não, mais muitos anos, continuando ajudando não só a comunidade em torno dela, mas sendo esse ponto de luz e de referência para todos nós aqui encarnados nesse planeta. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Que Jesus nos abençoe e nos guie, hoje e sempre. Encontrei o Pinambá, foi jogando na manga fechada, encontrei o Pinambá, encontrei o Pinambá, encontrei o Pinambá. Tua história eu ouvi, tuas curas recebi, e o amor de mim eu vi. Tua história eu vi, tuas curas recebi, o amor de mim eu vi. Não preciso da luz, quem tem força para amar, quem tem força para amar, quem tem força para amar. Não preciso da luz, quem tem força para amar, quem tem força para amar, quem tem força para amar. Como pássaro voei, com as flores meditei, e o lindo sol eu vi raiar. Com os pássaros voei, com as flores meditei, o lindo sol eu vi raiar. Foi entrando na mata fechada, encontrei o Pinambá, encontrei o Pinambá, encontrei o Pinambá. Foi entrando na mata fechada, encontrei o Pinambá, encontrei o Pinambá, encontrei o Pinambá. Gente, vamos agradecer mais essa palestra maravilhosa. Agradecer a presença de todos aqui nessa noite e vamos encerrar nosso ordinário de hoje. Deus, nosso Pai, de bondade, de misericórdia, agradecendo, Senhor,
presença de todos, esta palestra do nosso irmão Igor, estarmos aqui reunidos em teu nome, comemorando mais um aniversário, mais uma vida, de existência dessa casa. Obrigado, Pai, por nos abençoar, por nos estarmos aqui conduzindo essa casa com alegria, com harmonia, que todos nós recebemos a tua luz, a harmonia, paz, esperança, que nós possamos cada dia estar em sintonia contigo, caminhando e tendo esse amparo. Que envolva, Pai, todos nós na tua esperança de fé, que a tua luz se faça presente em todos os corações. Agradecer ao mentor espiritual dessa casa, agradecer todos, encarnados e desencarnados, que receberam o benefício, o amparo, o amor da paz. Obrigado, Pai. E aqui, nesse momento, pedimos a tua permissão para encerrar nossa doutrinária, que a tua luz possa estar sempre conosco, hoje e sempre. Tchau, Josiane.